Meu irmão, minha irmã, você já se pegou pensando como é que ele pode fazer isso? Será que isso é de Deus? E sentiu uma certeza tão grande, uma convicção interior de que você sim estava do lado certo? Eu te entendo. Eu vivi assim por anos, olhando para as pessoas, e parecia que dentro de mim havia um juiz invisível que dava vereditos para todo mundo. Aquele é preguiçoso, aquela é fofoqueira. Esse vai à igreja, mas vive como se não cresce. E, sabe, eu achava que estava apenas vendo as coisas com clareza, que estava distinguindo o bem do mal, como um servo de Deus deveria fazer. Mas então um homem de fé me disse palavras que me gelaram por dentro. Ele disse: Padre, se for usar o nome, caso contrário, substitua por meu filho, você sabe quem está mais perto da perdição? Não é aquele que peca e chora pelo pecado, mas aquele que olha para o pecado alheio e se alegra por não ser igual. E ele citou o Santo Inácio Brianchaninov. Essas palavras eu não consegui esquecer. Elas ficaram na minha alma como um espinho, porque eu percebi que ele estava falando de mim. E o que é mais surpreendente, meus queridos, nós vamos tocar num tema que diz respeito a todos, sem exceção. Não existe uma pessoa que nunca tenha julgado o próximo, mas a maioria de nós nem desconfia do quão perigoso isso é. Nós pensamos, mas eu só pensei mal de uma pessoa, só falei algo pelas costas, é uma bobagem, não matei, não roubei. Mas o Senhor olha para isso de uma forma completamente diferente. Completamente. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a parábola do publicano e do fariseu. Todos vocês a conhecem, ela é lida na casa de oração todos os anos, mas eu quero que hoje nós a ouçamos como se fosse a primeira vez. O Senhor conta: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava assim consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o que Cristo diz? Escutem com atenção. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. Pense por um momento. O fariseu, ele não estava mentindo. Ele realmente jejuava, realmente dava o dízimo, realmente não roubava nem ofendia ninguém. Pelas obras externas, um justo, um crente exemplar, nós olharíamos para ele e diríamos: que homem de fé, que exemplo. E o publicano? O publicano era um cobrador de impostos para o governo romano, um homem que todos desprezavam, um pecador, na opinião geral, e este pecador sai da casa de oração justificado e o justo não. Por quê? O que aconteceu? Afinal, o fariseu até orou a Deus, agradecendo por não ser como os outros. E o que aconteceu foi isto. O fariseu se colocou diante de Deus e, em vez de olhar para o seu próprio coração, começou a olhar para o coração alheio. Ele proferiu uma oração, mas essa oração não foi para Deus, foi para si mesmo. Ele não se arrependeu, não pediu, não chorou, ele comparou. E nessa comparação, ele proferiu uma sentença contra o publicano: eu não sou como este. E naquele exato momento em que ele proferiu essas palavras, ele perdeu tudo. Todo o seu jejum, todo o seu dízimo, todas as suas boas obras, ele as perdeu porque se colocou no lugar de Deus. E aqui, meus irmãos e irmãs, que começa o mais importante.
Porque nós, quando ouvimos essa parábola, geralmente pensamos: ah, claro, o fariseu é um orgulhoso, mas eu não sou assim. E nesse momento, percebem? Fazemos exatamente a mesma coisa. Olhamos para o fariseu e o julgamos. Nós nos tornamos ele. Vejam a profundidade dessa parábola. É por isso que a igreja a lê todos os anos. Porque todos os anos caímos na mesma armadilha. Um homem de fé, cujo nome a tradição não preservou com exatidão, disse assim: se você vir um irmão pecar e não chorar por ele, você já o julgou. Mas se você chorar, você o salvou, e também a si mesmo. Que linha tênue! Não é apenas não falar mal, mas é observar o que acontece nas profundezas do seu coração. Eu lhes digo honestamente, quando isso realmente me tocou, eu fiquei horrorizado, porque comecei a notar quantas vezes por dia eu proferia esses julgamentos internos, na fila, no trânsito, olhando para os vizinhos, até mesmo na igreja, especialmente na igreja. Você está lá e pensa: aquela mulher está sem véu de novo, aquele homem se benze errado, aquele padre está celebrando a missa muito rápido. E cada pensamento desses é um pequeno julgamento, uma pequena sentença. E cada um deles faz algo com a nossa alma. O que exatamente? Disso falaremos a seguir. E é aqui que o Santo Inácio Brianchaninov revela uma profundidade que realmente nos incomoda. Mas antes de irmos para lá, quero perguntar a vocês, meus queridos, vocês se reconheceram em algo que acabei de descrever? Tenho quase certeza que sim, porque isso atinge a todos. Escrevam nos comentários se já aconteceu de vocês julgarem alguém e depois perceberem que estavam errados. Ou talvez vocês mesmos tenham sofrido com o julgamento alheio, com palavras ditas pelas costas. Compartilhem. Isso é importante não para mim, mas para vocês mesmos. Porque quando falamos sobre isso, quando trazemos à luz, o Senhor começa a curar. E agora vamos mais fundo, porque uma coisa é entender que não se deve julgar. Todo mundo sabe disso. Mas outra coisa completamente diferente é entender por que fazemos isso, o que realmente está por trás desse pecado. E aqui nos espera uma descoberta que muitos não esperam. Sabe, meus irmãos e irmãs, há palavras no Evangelho que ouvimos tantas vezes que elas parecem ter se apagado para nós, como uma imagem sagrada antiga, onde o rosto não é mais visível. Você sabe que está lá, mas os olhos não distinguem mais. São estas palavras: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Todos sabem, todos ouviram. Agora vamos ler mais, porque o mais importante vem a seguir. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Pensem na imagem que o Senhor pintou. Uma pessoa está com uma viga no próprio olho, com uma viga, e ainda assim tenta alcançar o olho do outro para tirar um cisco. Isso seria engraçado se não fosse tão assustador, porque Cristo não está apenas dizendo para sermos mais gentis. Ele está falando de uma lei espiritual que funciona tão infalivelmente quanto a lei da gravidade. Com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a mesma medida que vocês medirem, a vocês também será medido. Isso não é uma ameaça, é um aviso de um pai amoroso. E aqui muitos se perguntam, eu mesmo lutei com isso por muito tempo, e tenho certeza de que muitos de vocês também. A pergunta é, como então devemos viver?
Se eu vejo que uma pessoa está pecando, devo ficar em silêncio, fingir que está tudo bem? Se o vizinho bebe e bate na esposa, não posso dizer que isso é errado? Se alguém rouba, não posso chamar isso de roubo? E aqui muitos cometem um erro. Muitos pensam, já que não devo julgar, então não devo distinguir o bem do mal. Então devo tratar tudo da mesma forma. E então surge um tipo de cristianismo estranho, sem vontade, sem estrutura, onde tudo é permitido e nada pode ser chamado pelo seu nome. Se você já pensou assim, eu te entendo. Isso é um equívoco muito comum, mas na verdade tudo é organizado de forma bem diferente. Há o julgamento e há o discernimento, e entre eles há um abismo. O venerável Abba Doroteu, um grande mestre da vida monástica que viveu no século VI, explicou isso com uma clareza que talvez ninguém mais tenha conseguido. Ele disse que no julgamento há 3 etapas. Primeiro, quando você vê uma ação e a avalia, alguém fez algo, você vê que é um pecado. Isso ainda não é julgamento. A segunda etapa, quando você começa a pensar na própria pessoa, não na ação, mas nela. Ele é assim, ela é assim, aqui você já está à beira do perigo. E a terceira etapa, quando você pronuncia a sentença, ele está perdido, ela não tem jeito, não há perdão para essa pessoa, isso é julgamento. E nessa terceira etapa, você ocupa um lugar que pertence somente a Deus. O discernimento é ver o pecado e chamá-lo de pecado. É um dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve sobre isso. O julgamento é colocar um selo na pessoa. Ver o pecado é possível e necessário, mas condenar a pessoa não, porque você não conhece o coração dela. Você não sabe o que ela passou. Você não sabe qual batalha está acontecendo dentro dela. Você vê um momento de sua vida e, com base nesse momento, decide quem ela é. Mas Deus vê tudo do começo ao fim e só Ele pode julgar. Abba Doroteu usou uma imagem. Imagine que você está andando pela rua e vê uma pessoa deitada no chão. Você pode pensar, bêbado, mas na verdade talvez ela tenha passado mal, talvez a tenham assaltado, talvez tenha caído de fraqueza porque não comeu por 3 dias. Você não sabe, mas sua mente já proferiu uma sentença e essa sentença é um pecado. Não porque você viu a pessoa deitada, mas porque você decidiu quem ela era. E o que mais é importante, meus irmãos e irmãs? O Santo Inácio Brianchaninov, que hoje citarei muito, foi ainda mais fundo. Ele revelou uma lei espiritual sobre a qual quase não se fala em nossos tempos. Essa lei explica por que o julgamento não é apenas uma má ação. É um mecanismo que destrói a alma por dentro. Ele funciona de forma muito precisa e muito assustadora. Mas para entendê-lo de verdade, primeiro precisamos entender de onde vem essa raiz. Por que julgamos? O que nos faz fazer isso de novo e de novo, mesmo sabendo que não devemos? É aqui que começa o mais inesperado, porque a razão não é a que você pensa. Quando ouvimos a palavra orgulho, geralmente imaginamos algo brilhante, notável. Uma pessoa que se gaba, que se coloca acima de todos, que diz, eu sou melhor que vocês. Mas sabem, meus irmãos e irmãs, essa é a forma mais grosseira, mais óbvia de orgulho. A outra, silenciosa, imperceptível. E essa é a mais terrível de todas, porque se esconde sob a aparência de virtudes. Esse orgulho silencioso não diz eu sou o melhor. Ele diz eu sou diferente. Eu não sou como essas pessoas. Eu sou um homem de fé. Eu me esforço, eu luto contra o pecado. E eles? E esse eles é o começo do julgamento. Os homens de fé chamavam isso de vaidade. A pessoa, sem perceber, começa a achar que seu caminho espiritual está certo e o do outro, não. Que sua fé é verdadeira e a do outro é apenas uma aparência. E ela
nem percebe como essa raiz venenosa cresce em seu coração. Lembro-me de ter me pego pensando uma vez na casa de oração, rezando, e de repente percebi que a pessoa ao meu lado estava fazendo o sinal da cruz de uma forma estranha. E o primeiro pensamento foi: ora, nem fazer o sinal da cruz direito consegue. E naquele momento eu senti isso fisicamente. A oração se rompeu, como se alguém tivesse cortado um fio. Um instante antes eu estava falando com Deus, e no segundo seguinte já estava julgando o meu próximo, e Deus pareceu se afastar, não como punição, mas porque eu mesmo me afastei dele. Virei-me para a pessoa para julgá-la, e naquele momento me afastei de Deus. No antigo Patericom, há uma narrativa que me impressionou muito. Ela está ligada ao venerável Macário, o Grande, um grande homem de fé egípcio do século IV. Certa vez, os irmãos souberam que um dos monges havia caído em um grave pecado, e quando esse irmão chegou à reunião, todos se afastaram dele, todos exceto Macário. Macário se levantou, aproximou-se dele e chorou. Não o repreendeu, não o censurou, não leu preceitos, mas chorou e disse: Irmão, você caiu hoje e eu posso cair amanhã. Você pecou abertamente e eu peco em segredo. Em que sou melhor que você? Os irmãos ficaram chocados, porque diante deles estava um homem que viveu no deserto por décadas, que realizava milagres, que era venerado como um santo vivo. E esse homem chorava sobre o irmão que havia pecado e dizia: em que sou melhor? Ele não estava fingindo, não estava atuando em humildade. Ele realmente via as coisas assim. Ele via seus próprios pecados, aqueles que são invisíveis para nós, e eles eram enormes para ele. E o pecado alheio, ele via através do prisma da compaixão. E é aqui, meus irmãos e irmãs, que se esconde o grande mistério da vida espiritual. Quanto mais perto o homem está de Deus, menos ele julga. E, inversamente, quanto mais julgamos, mais longe estamos de Deus. Isso não é uma coincidência, é uma lei. O venerável João Cassiano, o romano, um homem de fé do século V, descreveu em detalhes como os pensamentos trabalham na alma humana. Ele disse que o pensamento de julgamento é um dos mais traiçoeiros, porque ele vem sob o pretexto de zelo pela verdade. Você pensa que está zelando por Deus, pela pureza da fé, pela retidão, mas na verdade está zelando por si mesmo, pela sua própria retidão, pela sua própria superioridade. E Cassiano advertia: se o pensamento de julgamento não for detido no início, na primeira etapa, como disse Abba Doroteu, ele crescerá. Primeiro você julgará uma pessoa, depois outra, depois uma terceira, e gradualmente o julgamento se tornará um hábito, e o hábito se tornará um estado, e o estado se tornará essa palavra terrível, sua natureza. Você olhará para o mundo com os olhos de um juiz e não conseguirá mais ver nas pessoas o que Deus vê nelas. E o que Deus vê nelas? Sua imagem, sua semelhança, talvez obscurecida, talvez danificada, mas sua. E quando julgamos alguém, estamos cuspindo nessa imagem, não na pessoa, mas na imagem de Deus nela. Devo dizer-lhes mais uma coisa, algo sobre o qual pouco se fala, mas que o Santo Inácio Briancani Nove considerava extremamente importante. Há uma conexão direta entre o julgamento e a oração. Direta, não metafórica, não figurativa, literalmente. O julgamento faz algo com a nossa capacidade de orar. O que exatamente e por quê? A isso chegaremos agora. E isso é talvez o mais prático, o mais importante para cada um de nós. Mas primeiro, precisamos entender uma lei espiritual que o Santo Inácio formulou com precisão assustadora. Uma lei que explica
Porque o julgamento não é apenas um pecado entre outros pecados, é um pecado que muda tudo. Meus irmãos e irmãs, agora chegamos ao que eu disse desde o início, né? Aquela lei espiritual que o Santo Inácio Brianchaninov revelou com tal franqueza que muitos ficam incomodados. Pensei muito em como transmitir isso a vocês para que não apenas ouvissem, mas sentissem. Porque com a mente entendemos muitas coisas, mas com o coração nem sempre aceitamos. O Santo Inácio escreveu assim, e eu transmito seu pensamento. Quando você julga o próximo por um pecado, você assume esse pecado para si, não figurativamente, não em sentido metafórico. Espiritualmente, você se torna participante desse pecado, porque ao julgar, você rejeita a misericórdia. E sem misericórdia, você mesmo fica sem cobertura, sem proteção, nu diante da mesma tentação. Esperem, vou simplificar. Imaginem que uma pessoa caiu num buraco. Um pecador, ele está lá no buraco e você está em cima, olhando para ele e dizendo: a culpa é dele, não devia ter andado por aqui. O que aconteceu nesse momento? Você não estendeu a mão, você não orou por ele, você proferiu uma sentença e nesse momento o Santo Inácio insiste nisso. A terra começa a desmoronar sob seus pés. Você está na beira do mesmo buraco e nem percebe isso. Por quê? Porque Deus é misericordioso para com os misericordiosos e não misericordioso para com os não misericordiosos. Isso não é vingança, é uma lei. A mesma lei que Cristo descreveu no Sermão da Montanha. Com que medida você mede? Com essa mesma medida, você será medido. Quando você julga, você escolhe para si uma medida rigorosa, implacável, sem descontos. E com essa mesma medida será medida a sua vida, cada um de seus pecados, cada uma de suas fraquezas, cada uma de suas quedas. É por isso, meus irmãos e irmãs, e agora a pergunta que fiz no início é respondida. É por isso que o justo que julga está mais longe de Deus do que o pecador que se arrepende. Porque o pecador escolheu a misericórdia como sua medida. Ele veio a Deus e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele pediu misericórdia e o justo escolheu o julgamento como sua medida. Ele olhou para o próximo e disse: eu não sou como ele. Ele exigiu justiça e a receberá até a última gota. Só que ninguém que vive poderá suportar essa justiça, porque todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. Lembremos a parábola do credor incompassivo. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Um rei decidiu acertar contas com seus servos e trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Essa é uma quantia impensável. Uma pessoa não conseguiria pagar nem várias vidas. E aquele servo, caindo, prostrou-se diante do rei e disse: Senhor, tem paciência comigo, e tudo te pagarei. O rei, compadecido, o deixou ir e perdoou-lhe toda a dívida, completamente, por pura misericórdia. E o que fez esse servo? Ele saiu e encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários, uma quantia insignificante em comparação com os 10.000 talentos. E ele o agarrou e o sufocou, dizendo: pague-me o que me deves. O outro implorou, mas o servo não quis esperar e o lançou na prisão. E quando o rei soube disso, ele ficou irado e disse: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia do teu companheiro, como eu tive de ti? E o entregou aos torturadores. E as últimas palavras de Cristo nessa parábola soam assim, e cada um de nós deve ouvi-las. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão as suas ofensas.
Você sente a magnitude? Fomos perdoados de 10.000 talentos. Todo o peso dos nossos pecados, que nem podemos levantar. E não queremos perdoar ao próximo 100 denários, sua pequena fraqueza, seu pequeno pecado. E não apenas não perdoamos, mas ainda o julgamos por isso. Sufocamos, como aquele servo incompassivo. E é aqui, meus irmãos e irmãs, se algo tocou vocês agora, se sentiram como isso afeta suas vidas, por favor, deixem um gostei. Não para mim, mas para que este vídeo seja visto por outras pessoas, aquelas que talvez precisem dessas palavras agora mesmo. Somos muitos, aqueles que carregam o peso do julgamento e nem sequer entendem o que está acontecendo com eles. O Santo Inácio advertia: o julgamento não é um detalhe trivial, é algo de que depende o destino eterno da pessoa. Eterno. Não o dia de ontem, nem o de amanhã, mas toda a eternidade. E a conexão aqui é tão profunda, tão séria, que, quando chegarmos a ela, e chegaremos, vocês verão que o tema do julgamento permeia todo o Evangelho, toda a nossa vida, e especialmente a nossa oração, porque é a oração que mais sofre com o julgamento. E sobre isso precisamos conversar separadamente. Meus irmãos e irmãs, nós lemos a oração do Pai Nosso todos os dias, de manhã e à noite, antes das refeições, na igreja. Essa oração soa constantemente. Mas quero que paremos em uma única linha, uma só. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pronunciamos essas palavras com tanta naturalidade que nem sempre as ouvimos de verdade. E, no entanto, nesse momento, fazemos um pacto com Deus. Nós mesmos, com nossos lábios, pedimos a Deus: perdoa-me como eu perdoo aos outros. Entendem? Nós mesmos estabelecemos a medida para nós. Se perdoamos, seremos perdoados. Se não perdoamos, não seremos perdoados. Se julgamos, seremos julgados com a mesma medida. Não sou eu quem diz, é o próprio Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. É quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que também o Pai de vocês, que está nos céus, lhes perdoe as suas ofensas. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não lhes perdoará as suas ofensas. Quando estiverem orando, perdoem. Nunca se lembrem, nunca quando for conveniente, nunca quando o ofensor pedir desculpas, mas exatamente quando estiverem orando, porque a oração e o não perdão não podem coexistir no mesmo coração, como fogo e água. Um expulsa o outro. E Abba Doroteu explica o que acontece com o coração de uma pessoa que julga. Ele diz: o coração se fecha, não metaforicamente, mas realmente. A pessoa perde a capacidade de sentir a Deus, perde a compunção, perde aquelas lágrimas que os santos homens de fé consideravam um grande dom. A oração torna-se mecânica, os lábios se movem, mas por dentro há um vazio. E a pessoa não entende o que aconteceu. Ela pensa: talvez eu esteja orando pouco, talvez precise de mais reverências, talvez precise de outro livro de orações, mas a causa não é a quantidade de orações. A causa é que ela julgou alguém e não se arrependeu. E esse julgamento não resolvido é como uma pedra que pesa sobre o coração e não permite que ele se abra. Eu mesmo passei por isso. Houve um período em minha vida em que a oração se tornou seca, como um deserto. Eu me colocava em minhas práticas e não sentia nada. As palavras voavam longe, nem calor, nem lágrimas, nem paz. Eu pensava que Deus havia se afastado de mim. Mas então, um homem sábio perguntou: diga-me, padre, se for usar o nome,
caso contrário, substitua por meu filho, não há ninguém contra quem você guarda rancor? E eu parei para pensar. E sabem, encontrei um rancor que vivia em mim há tanto tempo que eu parei de notá-lo. Um rancor contra uma pessoa que eu achava agiu injustamente e eu a julgava em silêncio por dentro, sem palavras, mas a julgava. E essa raiva silenciosa foi ela que bloqueou minha oração. Quando entendi isso, quando me arrependi, não formalmente, mas de verdade, com lágrimas, a oração voltou, como um rio que foi barrado por uma represa, e depois a represa foi removida, ela jorrou. Eu entendi então por experiência própria o que o Santo Inácio descrevia em suas obras. O julgamento é uma barreira entre você e Deus. Você mesmo a constrói. A cada julgamento, você coloca mais uma pedra e depois fica ali, surpreso, porque Deus está em silêncio. Mas Ele não está em silêncio, Ele está perto. Apenas você mesmo se isolou. Sabe, meus irmãos e irmãs, nós trabalhamos muito em ensinamentos que serão úteis a cada pessoa de fé. Sobre oração, sobre arrependimento, sobre como restaurar a conexão com Deus. Se o seu coração ressoa com o que estamos falando hoje, os links estão na descrição abaixo. Com a bênção, dê uma olhada. Talvez algo seja um consolo e uma ajuda para você. E continuamos porque agora muitos de vocês, tenho certeza, se perguntaram: certo, padre, se for usar o nome, caso contrário, substitua por meu filho. Entendi tudo. Julgar é pecado. O julgamento destrói a oração. O julgamento ameaça meu destino eterno. Não quero mais julgar. Mas como? Como parar, se isso acontece sozinho? Se os pensamentos vêm antes que eu consiga detê-los? Se de manhã eu decido, chega, não julgo mais ninguém, e no almoço já pequei 3 vezes? Essa é a pergunta certa, a mais certa, mas a resposta não é a que você espera, porque simplesmente parar de julgar não é suficiente. É como cobrir uma ferida com um curativo sem tirar o espinho. É preciso algo mais, algo muito maior. E é sobre isso que falaremos agora. Sabe, o venerável Ambrósio de Optina, um grande homem de fé, a quem toda a Rússia se dirigia, de camponesas a escritores, falava de forma surpreendentemente simples. Perguntavam-lhe as coisas mais complexas, e ele respondia de tal maneira que até uma criança podia entender. E um de seus ensinamentos que foi transmitido de boca em boca era viver sem se preocupar, não julgar ninguém, não incomodar ninguém e a todos o meu respeito. Parece fácil, não é? Quase brincalhão, mas tente viver assim por um dia, apenas um, e você entenderá a profundidade por trás dessa simplicidade, porque não julgar não é uma decisão que se toma de uma vez por todas. É um caminho diário, a cada hora, às vezes a cada minuto. E neste caminho há etapas, sobre as quais os santos homens de fé falaram. E eu quero falar sobre elas não como teoria, mas como algo que você pode começar a fazer hoje mesmo, agora mesmo. Primeira etapa: aprender a notar o pensamento. O pensamento de julgamento vem rápido, como um raio. Você ainda não teve tempo de pensar e já julgou. É como um reflexo. E a primeira coisa que você precisa aprender é a capturar esse momento. Aqui está o pensamento. Chegou. Eu o vejo. Os santos homens de fé ensinaram: a chegada do pensamento em si ainda não é pecado. O pecado começa quando você o aceita, quando você começa a mastigá-lo, como diziam os antigos homens de fé, quando você concorda com ele. É aqui que a tarefa é dizer: pare, eu te vejo. Você não é meu, eu não te aceito. É como se um convidado indesejado tivesse chegado à sua porta. Ele bate, mas você não é obrigado a abrir. Segunda etapa.
E esta é, talvez, a mais difícil. Orar por aquele que você quer julgar, não formalmente, não entre dentes, mas de verdade. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Senhor, ajuda-o. Senhor, eu não conheço o seu coração, mas tu conheces. Perdoa-lhe, assim como me perdoas. Sabem o que acontece quando você faz isso? O julgamento não pode viver ao lado da oração por uma pessoa. É como escuridão e luz. Acenda a luz e a escuridão desaparecerá. Não precisa lutar contra ela, persegui-la, guerrear. Apenas acenda a luz. Havia um homem de fé na antiguidade, contavam os livros antigos sobre ele, que cada vez que se pegava julgando, ajoelhava-se e fazia uma reverência por aquela pessoa. E depois de algum tempo, ele percebeu que o julgamento havia enfraquecido. Não desapareceu completamente. Vivemos em um mundo caído. Os pensamentos virão até o último suspiro, mas enfraqueceu, porque ele substituiu o julgamento pela oração, o veneno pelo remédio. Terceira etapa, e esta é a mais profunda: chorar pelos seus pecados. O venerável João Clímaco, autor da Escada Divina, um grande livro sobre a ascensão espiritual, escreveu sobre o choro penitencial como o maior dos dons. Ele disse: quem chora por si mesmo não pode julgar o outro. Porque quando você vê sua própria fraqueza, realmente vê sem autojustificação, mas os outros são ainda piores, você não se importa com os pecados alheios. Você se coloca diante de Deus e entende: eu mesmo sou pobre, eu mesmo sou devedor. Quem sou eu para julgar? E é aqui, meus irmãos e irmãs, que acontece algo maravilhoso. Quando uma pessoa começa a chorar pelos seus pecados, seu coração se amolece. Aquela crosta, aquela armadura que carregamos por anos, ela se racha. E através dessas rachaduras, a graça começa a penetrar e a oração ganha vida. E as pessoas ao redor param de irritar, não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Você começa a olhar para elas com outros olhos, olhos que veem em cada pessoa um irmão tão fraco, tão pecador, tão necessitado da misericórdia de Deus quanto você mesmo. Se você sente algo em seu coração agora, calor ou dor ou lágrimas silenciosas, não os afaste. É o Senhor tocando você. E se este vídeo está te ajudando, por favor, clique no coraçãozinho, que outros também vejam isso. Que alguém que agora sofre com o julgamento alheio ou com o próprio encontre estas palavras. Mas sabem, percorremos um caminho importante. Entendemos que o julgamento é pecado, entendemos por que ele é perigoso, entendemos como combatê-lo. 3 etapas: notar, orar, chorar. Parece que é isso, podemos parar por aqui. Mas é cedo para parar, porque há mais alguma coisa. Algo sem o qual todas as 3 etapas são apenas um exercício, uma ginástica vazia, uma forma externa, sem conteúdo interno. E este algo muda tudo. Você pensou que tínhamos terminado? Eu também pensei assim. Quando descobri pela primeira vez essas 3 etapas para mim mesmo, notar o pensamento, orar pela pessoa, chorar pelos meus pecados, parecia-me que ali estava a solução, a receita. Faça isso e tudo dará certo. Mas o tempo passou e percebi que algo estava faltando. As etapas funcionavam, mas de forma meio mecânica. Como se eu estivesse montando um mosaico e um fragmento, o mais importante, estivesse faltando. E então voltei aos escritos do venerável Siluan de Athos. Ele foi um monge russo que viveu no Santo Monte Athos no início do século XX. Um simples camponês de Tambov, que se tornou um dos maiores homens de fé de nosso tempo. E foi o que ele disse. E essas palavras mudaram tudo para mim. Orar pelas pessoas é derramar sangue. Não é um exercício útil. Não é um bom hábito.
mas é derramar sangue. Porque orar de verdade por uma pessoa que você julga significa amá-la. Não aprovar seu pecado, não concordar com sua ação, mas amá-la como Cristo ama, não por algo, mas apesar de. E é aqui, meus irmãos e irmãs, que vem a resposta à pergunta que abrimos antes. É suficiente simplesmente parar de julgar? Não, não é suficiente, porque é possível parar de julgar em voz alta, é possível até aprender a capturar os pensamentos. Mas se não há amor no coração, esse lugar vazio, mais cedo ou mais tarde, será preenchido novamente. Lugar santo não fica vazio, como diz o ditado popular. Se você removeu o julgamento, em seu lugar deve vir o amor. Caso contrário, virá outra coisa, algo pior. Lembremo-nos da parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Um doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Cristo contou a história. Um homem caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o feriram e foram embora, deixando-o quase morto. Passou um sacerdote, viu e passou adiante. Passou um levita, aproximou-se, olhou e passou adiante. Mas um samaritano, um homem que os judeus consideravam um herege, um estranho, impuro, viu, compadeceu-se, enfaixou suas feridas, colocou-o em seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Geralmente ouvimos essa parábola como uma história de bondade. Ajude quem está perto, e isso é verdade. Mas a outra camada, o sacerdote e o levita, eles não apenas passaram adiante, eles provavelmente julgaram esse homem. A culpa é dele, porque andou por esse caminho. Sabia que havia ladrões aqui. Não sabemos com certeza. O Evangelho não diz o que eles pensaram, mas eles passaram adiante. E o samaritano, aquele de quem menos se esperava ajuda, não se preocupou em saber quem era o culpado, não perguntou por que aquilo lhe aconteceu. Ele viu o sofrimento e respondeu com amor. Não julgamento, mas misericórdia. Não uma sentença, mas feridas enfaixadas. E Cristo perguntou ao doutor da lei: qual desses três você acha que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que lhe mostrou misericórdia, vá e faça o mesmo, disse Jesus. Vá e faça o mesmo. Não vá e não julgue, mas vá e mostre misericórdia. Essa é a diferença. Não julgar é apenas o começo, é o alicerce, e o edifício é o amor, ativo, vivo, aquele que dói, que exige esforço. Siloã de Atos sabia disso como ninguém. Foi-lhe dada uma revelação do Senhor, palavras que se tornaram célebres no mundo da fé. Mantenha sua mente no inferno e não desespere. Palavras terríveis, se você parar para pensar. Vê sua própria fraqueza, sua pecaminosidade, sua impotência e ainda assim não desesperar. E por que não desesperar? Porque há Cristo, porque há o seu amor, que é mais forte que qualquer pecado, qualquer queda, qualquer inferno. E quando você mantém sua mente no inferno, quando vê seu próprio abismo, você para de julgar os outros. Não porque não possa, mas porque não consegue. Porque você entende que estamos todos no mesmo barco, todos pecadores, todos necessitados de um Salvador. E a única coisa que podemos dar uns aos outros é oração e amor. Siloã orou por todo mundo, literalmente por cada pessoa na terra, por inimigos, por ofensores, por aqueles que nunca viu. Ele disse: quem não ama os inimigos não pode conhecer a Deus. Não que será difícil, não que algo esteja faltando, mas não pode conhecer a Deus, porque Deus é amor. E só se pode conhecer-lo através do amor, inclusive através do amor por aqueles que queremos julgar. E agora chegamos ao mais importante, ao motivo pelo qual tudo isso foi dito de verdade.
Porque tudo que falamos, as parábolas, os santos, as etapas, tudo isso levou a um ponto, a uma verdade que, se você a aceitar com o coração, muda tudo, toda a vida, todos os relacionamentos, toda a eternidade. Meus irmãos e irmãs, percorremos hoje um longo caminho desde a parábola do publicano e do fariseu, passando pelas palavras de Cristo sobre a viga e o cisco, pela lei espiritual do Santo Inácio, pela oração destruída e pelas lágrimas de arrependimento, pelas 3 etapas e pelo amor de que falou o venerável Siluã. E tudo isso levou até aqui, a um pensamento que quero que levem consigo desta conversa. O julgamento não é apenas um pecado, é a recusa do amor. Cada vez que proferimos uma sentença contra o nosso próximo, dizemos: não quero amar-te, tu não és digno disso. E nesse momento não é do homem que nos recusamos, é de Deus. Porque Deus está em cada pessoa, em cada uma, sem exceção, naquele de quem gostamos e naquele que nos irrita, no justo e no pecador, no amigo e no inimigo. Cristo morreu por todos. E quando julgamos alguém, é como se disséssemos a Cristo: por este morreste em vão. Lembram-se? No início perguntei: de que depende tudo? Depende disto, da nossa capacidade de não julgar, ou seja, da nossa capacidade de amar, porque é a mesma coisa. Não julgar é o amor em ação. Não o amor romântico nem sentimental, mas aquele amor difícil, cruciforme, diário, que diz: não conheço o teu coração, não tenho o direito de te julgar, só posso orar por ti e amar-te por amor de Cristo. Abramos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, o juízo final. Uma imagem que faz o coração parar. Cristo diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E o que dirá o rei aos que estão à direita? Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. E aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. E eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? E ele responderá: em verdade vos digo que, quando não fizestes a um destes mais pequenos, a mim o não fizestes. Pensem bem, no juízo final o Senhor não perguntará quanto você jejuou, quantas reverências fez, quais orações leu. Ele perguntará: o que você fez pelo seu próximo? Como você tratou quem estava ao seu lado? E o julgamento é o oposto de tudo que está listado aqui. A pessoa está com fome e nós julgamos porque ela está com fome. A pessoa está em apuros e nós decidimos se ela merece ajuda. A pessoa está doente e nós discutimos se ela mesma não tem culpa. E cada vez que fazemos isso, nos afastamos de Cristo, do Cristo vivo, que nos olha com os olhos de cada um de nossos próximos. É disso que tudo depende, meus irmãos e irmãs. É por isso que o Santo Inácio Brianchaninov dava tanta importância a esse tema. É por isso que ele escrevia sobre isso repetidamente. Porque o julgamento é o pecado que pode anular todo o resto, toda a nossa vida espiritual, todos os nossos esforços, tudo que considerávamos nossos méritos, e o não julgamento é um caminho
um caminho para Deus, estreito, difícil, diário, mas o único, o verdadeiro. Porque onde o julgamento termina, o amor começa. E onde o amor começa, o reino dos céus começa. Já aqui, já agora, em seu coração, vamos orar, meus queridos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Perdoa-nos, Senhor, todo julgamento voluntário e involuntário, consciente e inconsciente. Perdoa-nos as sentenças que proferimos contra os nossos próximos com palavra, pensamento, olhar. Dá-nos, Senhor, a visão dos nossos pecados e não nos deixes julgar o nosso irmão. Ensina-nos, Senhor, a chorar por nós mesmos e a amar os outros. Ensina-nos a ver em cada pessoa a tua imagem, que nossos lábios não pronunciem julgamento, que nosso coração não profira sentença, que nossa mente não se eleve sobre o próximo. Santíssima Mãe de Deus, tu que a ninguém julgaste, roga a teu Filho por nós, fracos. Ajuda-nos a seguir este caminho estreito, o caminho do amor e do não julgamento. Amém. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor os guarde. Agradeço a cada um que ouviu até o fim. Sabe, eu acredito que se vocês estão aqui, se estão ouvindo, é porque o Senhor os trouxe não por acaso. Isso significa que essas palavras eram necessárias ao seu coração exatamente hoje. Quero pedir-lhes uma coisa. Se vocês conhecem alguém que está sofrendo agora, que está sendo julgado, que está sendo ofendido, ou que ele mesmo sofre por não conseguir parar de julgar, compartilhem este vídeo com ele. Apenas enviem o link. Às vezes, uma única palavra, ouvida no momento certo, muda uma vida. Talvez seja através de vocês que o Senhor queira consolar essa pessoa.